Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 10 e Hatov. Hoje vamos tocar um assunto muito difícil em pôr em prática. Tudo é difícil. Já falamos muitas vezes, desde a teoria e na prática, a distância é maior do que Shamayim Vaaretz, mas hoje vocês vão me entender por quê. Se eu lembrar, eu pergunto no final do shiur se vocês estão entendendo por que eu estou me adiantando com essa observação. Nós vimos alguns shiurim, começamos com a relação que nós temos com Hashem, o Kesher, a ligação nós com Hashem. Depois passamos para alguns shiurim em relação de eu com o próximo, a Intová, e falamos que é importante a pessoa que tenha um bom olhar. Hoje, a partir de hoje, vamos falar talvez 2, 3 shiurim. Essa sequência vai sempre ser repetida, mas hoje nós vamos falar sobre eu comigo mesmo. Alatzmenu, somos nós mesmos, kol echad beatzmo. Logicamente, talvez pela ordem, deveria começar primeiro conosco, porque quando uma pessoa ela está bem com ela está abrindo a porta para estar bem com Hashem e também com o próximo. Mas, assim a Ashgachá de Hashem, que colocou a ordem hoje, sobre falar sobre nós mesmos. Eu me refiro a pessoa se sentir bem. Quando ela está bem, em todos os aspectos, tudo ao redor também vai estar bem. E a dua, eu vou trazer aqui uma coisa que traz o livro Hatov, em nome do Baal Peri Haetz, assim chama o livro. E a dua sheikar adam u amachshavah. Se nós denominamos a pessoa, podemos ir atrás do pensamento dela. A essência, vamos dizer, dela agora, como você está se comportando, o teu ser é o teu pensamento. Por exemplo, ele traz um exemplo forte. A Hoshev divrei tumah areu tameh. Uma pessoa que está pensando em coisas impuras, então agora ela está sendo uma pessoa impura. A Osek b'machshavato b'inyanei tahara. Se ela está pensando em coisas puras, Hareu Taor Vekadosh, agora ela está sendo o quê? Uma pessoa santa e pura. Um pouquinho mais profundo. O que a pessoa pensa é lá que ela está, lá que ela se encontra. Onde ele se encontra, onde ela está pensando. Por exemplo, agora vocês estão aqui no shiur. Pode ser, fisicamente vocês estão aqui, mas vai lá saber o que cada um, o que está pensando. E ele está lá, filho, que o corpo dele está aqui. Porque ele está pensando em outro lugar, em outra situação. Então, Pashut, onde a pessoa está, é onde ela está pensando. Mas isso abraça pensamentos negativos, como também, do outro lado, pensamentos positivos, alegres, ou tristes, ou alegres. O Rav aqui começa o capítulo falando sobre o que eu estou falando com vocês, desse Baal Peri Haetz. Ele diz, Achoshev al tzarot, sharui betocha. Uma pessoa que pensa em coisas amargas, em desgraças, provavelmente ela está dentro disso, Sharui Betocham, ela está dentro dessa situação, está vivendo isso aqui. O Ma'alach Be'ezrat Hashem do shiur, desse ou outro, o sentido vai ser Surmerava Asetov. Vamos falar da parte negativa, e Be'ezrat Hashem vamos indo para a parte positiva. Descreve aqui o Rav Peri Haetz, Yehudi olech be'olamon shel Hashem, a pessoa anda nesse mundo, podemos encontrar tipos de pessoas com cara fechada, o panav agumot, tristes. Tem um porquê? Tem. Pode ser muitas vezes por situações financeiras, o jugo da parnassá está difícil, cachelo, ou lo aleno velo alechem, sofrimentos, doenças, preocupações pesadas. E eu quero enfatizar aqui, nós vamos falar de vários tipos de pessoas, desde aquela que
atual, elas têm esses problemas, e lógico que ela está preocupada com a situação atual, e gera outras preocupações também no futuro, ou até mesmo de pessoas que até agora, por exemplo, elas estão bem, mas elas têm esse medo, esse pavor, o que pode chegar. Coisas amargas, vechulei. Então, diz o Rav aqui, dá lecha, שאתה משקיע את מחשבתך בדאגה על העתיד, por exemplo. Toda hora, sofrimento atrás de sofrimento. Então ele concentra sua preocupação no que vai ser. Então fala que esse pensamento te faz você entrar dentro desse sofrimento. E ele diz mais, deixa eu ler porque aqui é forte, mas acho que é importante vocês ouvirem como ele escreve aqui. Uma pessoa que pensa toda hora sobre os seus sofrimentos, ele se transforma num pedaço de preocupação. Automaticamente ele entra nas profundezas desse sofrimento. Ele estava no nível profundo, menos 10, agora se ele está pensando, ele está agora menos 15. E vai descendo. Ele entra de uma forma que é desatar esse nó e ele aumenta os nós. Quer dizer, muitas vezes, aqui está em nossas mãos, piorar a situação. E ele traz aqui, o Rabbi Derman muitas vezes cita essa passagem que eu vou falar para vocês aqui dele, que existia uma Keilah chamada, acho que é o nome da cidade, Beshenkovitz, que Noagim mandavam carta para esse Rav uma vez por ano, Shema Israel, a carta, só desgraças, coisas ruins, amargas. O Rav diz, me mandavam cartas, me deixam Shana, você vê como eles choram, reclamam sobre a tristeza, reclamam da pobreza. Diz o Rav, realmente, não sei porque realmente foi decretado essa amargura sobre eles. Mas uma coisa eu tenho clara, falou o Rav, o motivo que eles continuam nesse aperto, nessa Veinam Noshaim, e não são salvos, é pelo fato de sempre reclamarem e chorarem de azarados que eles são. Como fala em Yiddish, azarado? Como fala um cara azarado? É. Quer dizer, todo ano eles têm esse costume de me mandarem cartas enumerando desgraças. Eu não sei porquê, bem, mas não sei. Mas você vê que por que eles não têm a luz no final do túnel? Porque só reclamam, só choram. Só que esse ano, falou Rav, não recebi carta deles. Entendo que pararam de reclamar. Então, eu tenho certeza que Bezrat Hashem, já que pararam de reclamar, a Yeshua vai vir logo, logo. A salvação para eles vai vir logo. Ani samuchu batuach, que essa Keilah recebeu meu conselho. Qual foi meu conselho? Parem de pensar dia e noite sobre esses abacaxis, esses problemas, essa situação. Shekena machshava al kach, porque toda hora pensando nisso, fortifica et hara'a ve'amachov, fortifica esse ruim e essa dor. O Rav aqui está dizendo, em outras palavras, uma pessoa que ela vive dessa forma, sabe, uma pessoa que em cima dela tem sempre a nuvem, cinza, chuva. Onde ela vai, a nuvem acompanha ele, chovendo. O sotem darkeat filato monea me'ashefa shelo leagia elav. Uma pessoa que se comporta dessa forma, conclusão, vamos denominá-la que o que ela faz com esse tipo de comportamento? Ela fecha
de tudo de tefilá, que nós falamos todos os shiurim até agora de tefilá, ela fecha os portões e Monea impede chegar para ela Yeshua. E o Or HaChaim HaKadosh, muitas vezes ele fala, o que nós, vou trazer aqui uma história para vocês entenderem o que o Or HaChaim HaKadosh fala. O Rav Pardo, ele que inaugurou o seminário Or HaChaim de meninas, especialmente para meninas sefaradiot, salvou essas meninas. É um seminário de meninas, muitas meninas tem lá. E o primeiro doador, quem estreou doando foi o Hazon Ish. Deu a primeira tzedakah para essa instituição de meninas. Bom, no começo, o Rav Pardo, ele diz aqui, que foi, Mamash, Baruch Hashem, na hora que ele foi atrás de dinheiro para montar, é uma instituição gigantesca, tá? Muitas meninas. Aí foi atrás de dinheiro, tal, ótimo. Só que não fica muito tempo assim, não foi muito tempo assim. Aí ele começou a pegar o quê? Alvaot, empréstimos, pessoas particulares, bancos. No começo ele conseguia pagar, mas a situação começou a ficar mais escura, mais difícil, mais amarga. Até tal ponto que chegou uma hora que ele não conseguia pagar, e aí vieram cobrar dele. Iam bater na casa da porta dele, cadê o dinheiro? Na casa dele. E ele chegou a ficar muito triste. Até que ele foi dormir à noite, e ele chegou a refletir e falar antes de dormir, que situação feia que eu cheguei. Começou a refletir, não está escrito, ele está escrito assim que se viesse Hazon Ish aqui e me desse um empurrão, mesmo um instante, eu perguntaria para ele, Rav, o que eu faço? Eu estou sofrendo, está mal o negócio aqui. Esta instituição foi fundada, assim, na época do Hazon Ish, faz 60, 70 anos, 80 anos atrás. Tá? Até hoje ela existe. Então o Rav está dizendo aqui, eu fui dormir, estou sofrendo, eu preciso do Hazon Ish até mesmo um instante para perguntar para ele. Da cá, acabou dormindo. Dormiu. O Rav Pardo dormiu. Nessa noite ele sonhou que ele está participando do Yerusim, de um noivado de uma das meninas do seminário Or HaChaim. Ele está sentado no shulchan, numa mesa da festa. Quem aparece entrando na festa é o Hazon Ish. Aí ele fala, Rabi, tanto eu esperei por essa hora. Me fala, Rabi, o que eu tenho que fazer nessa situação? Sobre a mesa, tinha uma mesa de conhaque, muito famosa da época, que ele escreve que era 48S. Eu tentei pesquisar e lá parece que é 48 Xo. X-O. Hazon Ish mostrou a palavra S, Xo, para ele, e ele entendeu que é Shtok. O que é Shtok? Silencia, fica quieto. Hazon Ish falou, silencia, você vai ver Sheye Beseder. Quer dizer, para de quê? De reclamar. Ele acordou. Quando ele acordou, ele falou, uau, eu pedi um instante do Hazon Ish, ele veio para mim. Na hora, ele decidiu viajar para fora dele, Israel, Besiata de Ishmaia, conseguiu juntar o dinheiro para pagar as pessoas que ele está devendo. E ele falou assim, o Rav Pardo, quando foi o momento que eu tive a tzlachá de pagar? Que Shaiti Besia Koshi, no pior momento da situação, eu estava lá nas profundezas. Mas eu decidi silenciar o Kalbel Din Shamayim Be'ahavá e receber o Din do Shamayim. Fala o Or HaChaim HaKadosh, Sama de Isura Kabule. O remédio dos sofrimentos é receber ele. Receber ele e saber quem manda ele. Como eu vou pagar minha dívida? Não sei. Ele também não sabia. O que está ao meu alcance? Qual é? Silenciar. Um passo. Mas ele também foi por atrás.
Não, pachut. Eu vou explicar, guarda o que você está falando, eu vou explicar isso, uma coisa impressionante. Olha, talvez já que você tocou, é Minas Shamayim, eu tenho que dizer uma coisa. Tudo que eu falei que eu vou falar, eu não estou dizendo para a pessoa agora ignorar ou fazer de conta que não sabe dos problemas que ele tem. O erro é que muitas pessoas gostam de ter esse tipo de comportamento, que ainda nem comecei a falar, o que eu falei, o que eu vou falar. Por que eles gostam? Porque eles acham que se comportando dessa forma é não deixar de lado o problema. E ele está totalmente equivocado, porque ele não vai solucionar dessa forma. Pelo contrário, vocês vão ver agora o que eu vou trazer para vocês. E não só isso, já que você falou, vou me adiantar mais. Se eu tento trabalhar, sempre vem um vizinho que é otimista em módulo, pessimista demais, e me tira esse otimismo. Cai na real. Desculpa, está errado. Nós vamos estudar. Não é porque eu quero sair desse problema, eu estou escondendo esse problema. Muitas pessoas falam, quando vem uma pessoa otimista, né? Ah, o cara está meio, sei lá, não está bem. Parece que esqueceu os problemas que ele tem. Nada a ver. Nós vamos ver que ele não esqueceu os problemas que ele tem. Só que ele sabe a dor, ele sabe tudo. Mas ele está se comportando como o Jajamim nos ensinou que tem que se comportar, e vocês vão ver isso agora. Daqui a pouquinho. Rabotai, isso não é só o Baal Peri Haetz que fala isso, vamos ver o Maharal um pouquinho antes, uns 200 anos antes. Olhem só que o Maharal traz aqui uma coisa chocante, me chocou, mamãe chocou. A Torá, Devarim Tudalet, traz a mitzvah de Shemitah, não só Shemitah da terra, como Shemitah de dívidas, certo? Que é uma mitzvah também fazer Shemitah de dívidas, não vou entrar, ou por isso que se faz o Prusbul e outras coisas, mas não quero falar, é uma mitzvah. Bom, a Torá lá diz, se uma pessoa ouve as leis da Torá, Efes ki lo yeh becha evion. A Torá garante, não vai existir pobreza em você, próximo de você, dentro de você, não vai ter pobreza. A Gemara em Bava Metzia, Lamed Gimel Amud Aleph traz, Amar Rabi Yehuda, Kol HaMekayem Be'atzmo Kach, todo aquele que recebe sobre si isso, Sof Bali de Kach, no final, acaba atraindo isso aqui. O que é isso aqui? O que tem a ver? O passuco da Torá, Efes lo yeh becha evion, que não vai ter pobreza dentro de você, certo? Do que fala Rabi Yehuda, Kol HaMekayem Be'atzmo Kach, Sof Bali de Kach, aquele que ele cumpre isso, vai ter isso. A Gemara tem uma resposta, só que o Maharal explica o que nós estamos falando aqui. O quê? Explica o Maharal. Kasher Adam Mefachet, uma pessoa que ela é medrosa. Pode ser que agora não tenha nada, certo? Ou ela tem, mas ela fala, já vai vir bomba outra vez. Outra vez, mais uma onda, sabe, bem tristemente pessimista. Ou você tem medo do futuro, ou você é pessimista. Através desse medo, ele hoje não é pobre, mas já como ele tem medo de ficar pobre, ele vai causar o quê? Pobreza. Quem fala isso traz o Maharal. Yov, Gimel Kaveh, Yov. Existe alguém mais que sofreu mais que Yov? Existiu? Olha o que Yov fala. Que pachati, pelo medo que eu tive, eu atraí isso aí, o que eu temi, chegou. Conclui o Maharal. Se você tem um sofrimento, Al tachshov alea kol hazman, para de pensar dela o quê? Constantemente. Põe stop. Tassiach edadat. O que é tassiach edadat?
Tire da mente. Tira da mente, respira um pouco. Ta'asok b'dvarim tovim mesamechim. Se desconcentra um pouco disso. Se ocupa de outras coisas. Sheken al-yedei machshavot v'dagarot, por esse mau pensamento e preocupações, ata mevi al atzmecha et otah ra'ah. Você está trazendo o quê? Esse ruim. Se você está lembrado, como você denominou isso? Você falou o quê? Ele é um para-raios. Ele falou isso, ele tem toda a razão. Eu achei uma coisa parecida. Tem um livro chamado Arbe Nahal. Sabe o que ele falou? Ele escreve assim. Através desse Yov, que ele falou que já que eu tinha medo, eu atraía as coisas ruins. E Behemet, Rabotai, eu não posso falar que eu conheço, mas tem gente assim. Terrível. Tudo que ela fala com ela acontece. Tudo de ruim. Fala o Arbe Nahal. Ze que Even Shoevet. O que é Even Shoevet? Como um imã. Paja do magnet. Ele está o quê? Atraindo. Mamashkach. Você está vendo isso aqui? Que nem o para-raio. Olha a prova que traz o Maharal. Olha a prova que traz o Maharal. Ele diz, acho que já falamos sobre isso, uma vez eu trouxe esse exemplo. Uma pessoa pega uma tábua para atravessar o rio de uma ponta para outra. Karovu el anefilá kasher over alav. Provavelmente é muito... pode cair, muito perigoso. Mas por que é perigoso? Põe a mesma tábua, alares aqui no chão, a mesma medida, o mesmo espaço e a mesma distância. Você fala para ele atravessar aqui no chão, ele vai cair? Provavelmente não. Mas então por que lá assim? Fala o Maharal, Bishvil ha'machshava shemachshiva lanefilá, poel ba'adam. Pelo medo que ele tem medo de quê? De cair, que é normal, vai cair. Que asechelo a poel agamur. Porque ele está o quê? Pensando. O livro aqui traz um exemplo de nosso dia. Vamos supor, pega um exemplo, um prédio super alto. Manda ele na cobertura e ele deitar na borda da cobertura. O que vamos fazer com essa pessoa? Vamos internar ela é louca. Por quê? Terrível, pode cair. Mas quando foi a última vez que a gente caiu na nossa cama? Você nunca caiu na nossa cama? Alguém caiu só quando era neném, quando era criança. Então por que vai cair lá na borda com um tamanho assim grosso? Pachut, porque pensamos com medo. Olha a frase que ele fala. Lo amakom mesakenet ha'adam, ela machshavato upachadem elu shemesakenim oto. Muitas vezes o lugar não é perigoso. O que é o perigoso é o quê? A cabeça, o pensamento. E não só em perigo físico, em tudo. Ele traz aqui exemplos. Roshesh me'aniut, pobreza. Sofolo, aleno, pode vir. Ou piorar a situação. Já está ruim, já está difícil. Você se comportando dessa forma, você o quê? Piora, afunda mais. Machalot lo aleno. Doenças também. Assonot também. O que é assonot? Acidentes. Está dirigindo lá. Por que tem que pensar que vai bater? Vai bater, vai bater? Bate. Leavdi, lo aleno, lo aleno. Outro exemplo bobo que pode acontecer comigo. Hoje eu pensei quando eu estava lendo na Torá. Eu não sou balcoré, mas em situações que precisa eu leio. Eu falo para vocês, quando eu penso, eu vou errar, eu quero, erro. Estou lendo na Torá. Estou lendo na Torá. Você pensa, vou errar, erra. Ou você razar, não vou errar, erra. Olha isso até onde vai isso aqui. Fala o Baal Shem Tov HaKadosh. Shemebechinat Ruhani, até mesmo isso envolve no nível que a pessoa quer lidar também no seu mundo espiritual. Tudo que nós estamos falando no mundo físico e no mundo espiritual também, mas olha como o Baal Shem Tov fala. Adam nimtza b'makom shelav umechaven et machshevotav. Até mesmo onde como vou lidar. Behemet, o shiur passado também, como eu vou olhar, também mexe no mundo da situação espiritual. Então aqui fala o Baal Shem Tov o seguinte. Shebechinat Ruhanim, a pessoa nimtza b'makom, ela se coloca no lugar até mesmo como ela pensa. Exemplo, olha só o que o Rav fala.
Kasher o Tarut, quando ela, toda hora ela está pensando, vou me castigar, que Hashem vai usar comigo Midat Adin, característica de justiça. Olha que fala aqui o Baal Shem Tov. O Mekasher et atzmo le Midat Adin. Ele se amarra na característica de justiça. Quer dizer, terrível. Você está trazendo, te julgarem, ou amargura, só justiça. Quem está provocando? Você. Olha a força que nós temos, né? Pelo contrário, se ele, Bezrat Hashem, ele tem certeza que Borolam vai ser misericordioso com ele, sim? Então ele está despertando o quê? Midat HaChesed. Agora o Rav aqui traz um pasuk de Teilim que mamash descreve o que o Baal Shem Tov está falando aqui. David HaMelech, no Teilim Kuf Tet Yud Zayin diz: Vayehav kelalav atevoeu velo chafez bibracha. Ama a maldição, vatevoeu, e vai chegar nele, para que chegue nele, velo chafez bibracha, e não gosta de bênção. Que esse cara é masoquista? Vocês conhecem alguém que gosta de maldição, que chegue para ele? Eu não conheço. Mas o que falou Baal Shem Tov está claro. O que nós estamos falando até agora está claro. Fala David HaMelech. Desculpa, se você é um cara que só, cara fechada, eu acostumo dizer assim, se desenha, faz tua caricatura, se desenha no lápis. Como você vai se desenhar? Cara fechada, sempre chorando, sempre reclamando. Fala David HaMelech, sobre essa pessoa está escrito, Vayehav kelalav ateveu velo chafez bibracha. Shem Yishmor. Que Sheu meafsher leatzmo learer, sem parar, não está escondendo. Ele sabe dos problemas. Ele não está ignorando. Mas dá um tempo. Dá certo você pensando tudo isso? Se solucionasse e-mail, mas não soluciona, estraga. Ele dá importância. Estraga. E você não faz nenhuma força para se livrar disso. Certo? Olha só o que ele fala. A linguagem é forte. No final das contas, ele dá vida, pele, veias para a situação amarga. Cria. Ela não ia vir, nem ia chegar. Você ia ter a salvação. Sabe onde pode se aplicar isso? Olha como é a visão de grandes sábios. Uma vez, o Rav Shlomo Zalman Auerbach recebeu um presente. Um luar. Como chamam? Luar Shana. Um calendário anual. Recebeu um presente. A pessoa foi embora, ele chegou para a casa dele e falou, não quero esse calendário. O que tem? Aí ele falou o seguinte, eu olhei o calendário, cheguei na última página, lá está escrito, Tichle Shana vekile lotea, que se termine o ano e as suas maldições. Falou, Rav, ainda nem começou esse ano. Como eu posso ter um calendário, certo? Já azarado. Que está pedindo que se termine o quê? As maldições. Você já entra perdendo. Time que entra perdendo... Perde de lavada. Perde. Não é verdade? Tem que entrar, pelo menos vamos lá. Rabotai, é assim a nossa vida. Outra vez. Por isso que eu dei a introdução no começo do shiur. Fácil falar, mas olha quantas dívidas eu tenho, né? Olha os problemas que eu tenho, né? Olha os abacaxis, tzarot, kshaim, que estão... Então, como você fala não ter medo? Como você fala não ter preocupação? Como eu posso pagar as dívidas ou o banco com emunah e bitachon? É difícil. Tá bom, mas outra vez, eu não estou dizendo para você fazer de conta que não existe. Vai, faz o que está ao teu alcance. Que nem tu está de luto, você tem que mexer o mundo para tentar solucionar os problemas.
Nós vamos falar outra coisa que também está no teu alcance. Isso está mais no teu alcance. Tachlis, você tem esses problemas, você tem esses abacaxis, você tem essas preocupações. Então fala aqui um livro chamado Mishmeret Itamar, que é um aluno do José Milublin, que ele traz alguns conselhos do Rav José Milublin. Diz o seguinte, uma coisa parecida ao que nós falamos aqui do Maharal, mas ele enfatiza. Ele traz aqui, na hora que Yitzhak Avinu, ele cavava os poços de água que seu pai tinha feito, os Pelistim tinham tampado, e ele destampou outra vez. Aí eles foram brigar outra vez com a Yitzhak. Está escrito na Torá, Vayatek Misham, ele se afastou daí, foi embora daí, Yitzhak, e ele foi para outro lugar para fazer poços novos, ele chamou esses lugares novos Rechovot. Fala o Rav aqui, José Milublin, Vayatek, quando uma pessoa tem problemas, tem brigas, tem abacaxis, tem amarguras, qual o comportamento adequado que ele tem que fazer? Vayatek. O que é Vayatek? Sai. Não fugir. Sai. Vayatek. Yeshe Hakoshi. Brigam com você. Certo? Titkadem, tafsik. Não cava mais os mesmos poços. Certo? E ele explica. Am Israel saiu do Egito, se encontrou perante Yam Suf. Uai. Na frente, o Yam. Atrás, Mitrim. Dos lados, animais ferozes. Uai, que maravilha. O que falou Hashem? Vayomer Hashem Moshe, Matitzak elai, daber bnei Israel, veisau. Manda entrar no mar, veisau. Olhem o que fala o Zohar HaKadosh. O que é Matitzak elai? O que você está fazendo tefilá, gritando para mim? Ba'ati ketalha milta. O que é Ba'ati ketalha milta? Saiu, para você saírem do lugar, depende o quê? A salvação. Explica o José Milublin o seguinte. Romez leasiach da'atam uleasir ha'anyam misam mida'atam ve'az tivashah. Tira da tua mente um pouco essas preocupações, esses sofrimentos, Mitzrayim milashon tsar, ve'az tivashah, e vai vir o quê? A salvação. Não sou eu que estou dando aqui a Yosef, que está dando aqui como chama o conselho. José Milublin, a Torá, o Zohar, Be'atikat al-Yamilta, Mitzrayim é a raiz de todos os problemas. Para um pouco da tua mente, para de pensar em sofrimentos, certo? E ela entra. Não só, por exemplo, por situação financeira, também Panassá faz parte de Kriyat Yam Suf. Então ele fala assim, a pessoa se encontra mamãe sem saída. Na frente, Yam Shel Chovot. Na frente, um mar de dívidas. Atrás, os credores estão apontando e não cadê? Dos lados, gastos familiar dele e da família. Hashem Yitbarach, não sei o que fazer. Relaxa um pouco. É difícil. Mas tenta sair um pouco disso. Ta'azov, vayatek misham, sai de lá. E Bezrat Hashem, com isso o Yam vai se abrir. Tem pessoas que tristemente têm um comportamento, com o exemplo que ele vai trazer agora. Não soltam a corda. E se vocês me perdoam, são ruminantes. O que é isso? Se pode falar assim. Desculpa o kavod. Não param toda hora. A gente está rindo, mas é triste, né? Tem um livro chamado Teretzvi, que uma vez foi chegado a ele uma pessoa reclamando do vizinho que toda hora crica com ele e tal. Ele falou Pashut,
Ele dá esse exemplo. Olhem só, olha, mas que exemplo verdadeiro. O que acontece se cada um está puxando a corda? Eu puxo forte e você puxa do outro lado forte. Certo? Eu estou me segurando por você e você está segurando por mim, porque cada um está puxando. Se eu soltar a corda, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Então fala, Rav, você está tendo problema com ele, toda hora está pensando nele e tal, porque você está segurando a corda, solta a corda, que o problema vai cair. Então fala aqui, vai até que Yitzhak tinha problemas, Etziach dato, abandonou isso aí. Como chamou o lugar? Rehovot. O que é Rehovot? Rahav. Se abriram portas novas. Aqui o que muitas coisas, vadai, tudo besiata de Shema, como Reolam, mas não está muitas coisas, não estão na nossa mão, Pashut, tudo ajuda de Hashem. Mas aqui nós estamos vendo que você consegue, pelo menos, tentar dominar teus pensamentos, que isso vai te ajudar. Estamos lendo aqui um conselho. Seja o problema que for, tenta um pouquinho de às vezes, durante o dia, relaxar e dar um recreio sobre esses problemas. E Bezrat Hashem, através disso, vai vir o que é Yeshua. Traz aqui um aluno do Baal Shem Tov, um exemplo muito interessante. Ele traz aqui como legado, que é o seguinte. Ele diz, deixa eu achar aqui, eu tinha anotado, onde está? 154. Que o chama Rabbi Baruch Mimazimbuz, Nechdo shel Baal Shem Tov. Ele fala o seguinte, é forte, em nome do Baal Shem Tov. Akol Yehudi nigzal litom tam shel aniut. Sobre cada pessoa, Akol Yehudi, foi decretado tam shel aniut. Aniut, pobreza ou problemas. Mas, não como oreach, הפוקד את ביתו של האדם מזמן מסוים ועבודה מראש, veio uma visita que a visita normal, ela te avisa, certo? Quando ela vai chegar, mas o problema é que a visita da pobreza, ela não avisa. E não tem tempo fixo, ela aparece de repente, surpresa. Mas, quanto tempo ela fica lá? Tem a visita normal e tem a visita da pobreza. Então fala esse Chacham, כמה זמן נשאר האורח בביתו, דבר זה תלוי במארח. Essa visita chamada pobreza depende do anfitrião. Como assim? Haoreach, uma visita normal, certo? É diferente que essa visita chamada pobreza. Lama. Uma visita normal, ela tem proveito quando o anfitrião dá kavod para ela, dá honra a ela, trata bem, dá todo tipo de serviço de kavod. Mas o oreach chamado aniut, o que ela gosta? Bizionot. Ela gosta de desprezo, ódio, reclamação, certo? E ela adora. Quer dizer, quanto mais você reclama, você fica com raiva dessa visita chamada ani, ela fica mais em sua casa. Mas quando Lachen, imedvarim kenegdo, megatim, megadafim. Se sempre falamos contra, reclamamos, rogues, tristeza, como vai se sentir esse oreachani? Esse visita chamada pobreza, vai se sentir com achatruach. Eu quero expulsar ela, como eu expulso ela? Tudo que nós falamos até agora. Tekabel otam me'ahava. Aceita e não reclama, fica besheket. Hu lo yargish benoach, ela não vai se sentir bem, então ela fala, se eu não me sinto bem, eu vou cair fora, vou procurar outro que reclame.
Rabotai, o pensamento da pessoa é muito forte. É muito forte. Traz transformações na vida da pessoa. Vou trazer aqui um exemplo. Uma história que pode, como se diz, mostrar aqui o que nós estamos falando aqui em relação ao pensamento da pessoa. Quem traz essa história é o Rav Yaakov Shai Shlita, no seu livro Le Romem. Pelo que eu vejo aqui, a história aconteceu 100 anos atrás, de um Yehudi que, Baruch Hashem, a situação era muito boa financeiramente, até que ele abriu um banco de investimento. Não era tão grande, mas lá nos Estados Unidos. Só que, vocês sabem, de um momento começou a descer. E aí, começou a descer, os clientes começaram a perceber, então muitos deles começaram a pegar o quê? O dinheiro. E outros também começaram já a vender as ações do banco antes de perder ações. Bom, e nada por acaso, um desses clientes era um jornalista de um jornal conhecido. Então, lógico, ele taxou esse banco, essa pessoa, num jornal. E aí a situação ficou pior ainda, cada vez mais. E a situação era tão difícil, porque vai que agora todos os clientes de uma vez vêm querer pegar o dinheiro, e onde eu vou ter para pagar para todos esses? Sentado na sua sala, esse Yehudi pensando, agora vão começar cartas e processos, né? Advogados, tal, balagan. O que passa pela cabeça dele? Passa, uau, eu estou acostumado com vila, casa, carros. Começou. Agora vou ter que morar em um apartamento pequeno, andar de ônibus, começou. E o cara estava. Então começou a suar, ficar sem ar, passar mal. E nós vamos ver outro shiurim que isso também afeta diretamente a saúde da pessoa. Então aí o que ele fez? Lá, Caniré, no lugar de bancos, ele foi na frente de uma praça bonita, ele foi sentar naquela praça. Foi sentar naquela praça. E aí ele ficou pensando, só que a cor dele estava verde, azul, branco, sem ar. De repente apareceu um senhor idoso, mamash, bem vestido, elegante, e falou para ele: tudo bem com você? Eu estou vendo que você está cara fechada, certo? Slicha, que eu estou invadindo, mas eu estou preocupado vendo a sua cara. O que aconteceu? Parece que o mundo caiu. Behemet, está passando bem? Então, não tive a escolha, ele contou. E a fé. Quando ele contou, esse senhor, bem vestido, falou para ele: me diz uma coisa, eu já ouvi, e eu sei que a situação não está fácil, mas imagina que realmente você tem a sorte e que quem está na frente agora de você é chamado John Rockefeller. John Rockefeller é um milionário, trilhardário da época. E você, Baruch Hashem, tem a sorte agora que ele está na tua frente de verdade. Que sou eu. Então, me diz uma coisa, como eu posso te ajudar? Se alguém te emprestaria, quanto você precisa? 1 milhão, 2 milhões de dólares, na época também era. Certo? Ele olhou, falou: Behemet, eu acho que isso ia me ajudar muito. Tendo 1 milhão, 2 milhões, pachut. Chegou esse senhor, falou, ele contou que é dono desse banco, então, eu vejo você uma pessoa confiável, eu vou te dar um cheque de 1 milhão, 2 milhões, mas você não precisa pagar agora, vou te dar 1 ano de tempo para você me devolver,
nessa data você me devolve. Cara, Bananim, como chama Bananim? Nas nuvens. Chegou, voltou para o seu escritório, olhou para o cheque, falou, sabe o que? Ainda eu tenho um pouco de dinheiro, eu vou deixar esse cheque no cofre. Bem, em situação que eu não vou ter, na última instância, vou usar. Mas ainda eu tenho para devolver, para que ainda depositar? Deixa eu queimar o que eu tenho. Então, Bessiata de Ishmael, o cara se ergueu e começou a pagar devagarzinho com a entrada, um por um, os poucos que ele tinha, sem mexer ainda no cheque que está no cofre. Nada por acaso, Baruch Hashem virou, conseguiu aplicar certo, conseguiu devolver, e conseguiu devolver também para aquele jornalista. E aquele jornalista, quando viu que devolveu, deu a louca que escreveu no jornal que realmente está crescendo. Quando as pessoas viram que está crescendo, imediatamente as ações que estavam em baixa, certo? Começaram o quê? A comprar. Compraram o quê? Um monte. Aí eu comecei a entrar outra vez o quê? Dinheiro. Vai e vem só dia. Chegou o ano. Chegou o ano e falou, uau, eu preciso devolver o quê? E Baruch Hashem não usei o cheque. Não usei o cheque. Ele vai até lá, no mesmo dia, vai lá na praça, isso foi o combinado, ele vê que está se aproximando do mesmo idoso. Forma elegante, vestido, está vindo ao seu encontro. De repente, na hora de ele começar a falar, aparece uma mulher vestida de quê? De branco, como uma enfermeira. Falou, meu senhor, desculpa. Falou, desculpa do quê? Selichá, Adoni. Esse senhor aqui, ele pertence ao Betavot, como chama? Não quero falar manicômio, mas ao asilo, que coitado, ele tem uma doença de se fazer passar por pessoas famosas. E últimos anos ele se acha que ele é o Rockefeller e está pegando cheque, certo? E está distribuindo por aí. Então não quero que o senhor caia na armadilha dele. Já caiu. Não caiu. Certo? Qual é o legado aqui, Rabotai? Qual foi o legado? O cheque estava lá no cofre. Esse cheque, essa brincadeira, tirou ele do quê? Do medo, do vermelho. Qualquer coisa eu vou usar. Certo? Me tirou das minhas preocupações. Mas só da preocupação, porque Tachlis não era verdadeiro. Só que isso é uma história verdadeira ou não? O legado que é o principal. O principal o que é? Uma pessoa que pensa, lo aleno hashashot, tem medo da sombra dele, certo? Então, que She'adam machdibo de agot vecharadot, ele usa aqui o Rav Shaish forte. O Yotzer Sedek Bechomat Hagana Shakadosh Baruch Hu Bana Sevivo. Boreolam criou uma proteção para ele. Agora, se ele tem medo, ele está fazendo uma rachadura na proteção que Hashem criou para ele. Que She'adam Boteach. Agora eu estou dando o pontapé inicial do shiur que vem, Bezrat Hashem. Que She'adam boteach be'aviv shebashamayim, quando uma pessoa be'emet, ela tem fé e confiança em Boreolam, ve'yotzer im HaKadosh Baruch Hu kesher רגשי עמוק, הוא מוגן ובטוח מכל צרה וסוכה. רבותיי, um cheque no cofre que era tudo fake, bluff, salvou ele. Boreolam, que é verdadeiro, não vai te salvar. Não estamos cheque no. Então nós estamos vendo aqui que mesmo depende do pensamento da pessoa, sim, ou ela lo aleno, ela se afunda, ou Bezrat Hashem Yitbarach, nós vamos ver no shiur que vem que tem patentes, Bessiata Dishmaya, a entender como se erguer e não só ficar como se erguer,
Bezrat Hashem, no meu alcance, é aproximar a Yeshua, a salvação esperada. Boa noite.